E as três pessoas mais importantes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Viemos ali às 7 e viemos aqui adorar a Deus. A nossa alegria também em rever amigos, companheiros do nosso coração, e também dar um abraço, trazer aqui o abraço do nosso pastor a esta igreja, ao senhor pastor Jamerson, ao senhor pastor Dineis, famílias. Viemos aqui trazer um abraço do nosso pastor e orar pela tua vida, amém? Ele nos designou para estar aqui e eu vim com muita alegria para te dar um abraço e orar pela tua vida, amém? Depois de ouvir esse monte de testemunho aí, né? Não te fizeram chorar, não? Esse homem é difícil de chorar, meu irmão. Se fosse eu, já estava chorando aqui. Esse, pelo visto, se for pela vontade do pessoal lá da tua terra, tua passagem por aqui não vai durar muito tempo, não, porque está todo mundo falando: quero que volta, quero que volta, quero que volta. E a mamãe ainda, né? A mamãe falou: quero que volta. Ih, meu irmão, mexer com oração de mãe é muito difícil. Eu quero deixar uns versículos da palavra de Deus para o teu coração, meu companheiro. Provérbios de número 4, alguns conselhos para a tua vida. Versículo 5 diz assim: adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça nem se afaste das minhas palavras, não abandone a sabedoria, e ela guardará você, ame-a e ela o protegerá. Amém? Amém. Busque em todo tempo a sabedoria, é ela que nos conduz, é por meio da sabedoria que nós escolhemos, decidimos, conduzimos a nossa trajetória. Certamente que é a mão de Deus, é a ação do Espírito Santo, a nossa bússola é a palavra do Senhor, mas tudo isso com entendimento e com sabedoria. Nós buscamos a prata, o ouro, e muitas vezes nos esforçamos tanto para ter um conforto um pouquinho maior na nossa vida. Isso não é pecado, desde que isso não ocupe o lugar de Deus no nosso coração, não ocupe o tempo que é de Deus na nossa vida, não é? Mas seria muito bom que todos nós, a mesma maneira e o mesmo empenho que dispensamos para essas coisas, dispensássemos também para adquirir sabedoria e entendimento. Que essa seja a tua oração, que essa seja também a tua busca. Eu tenho certeza que tudo caminhará bem na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, e daqui a pouquinho eu te dou um abraço e nós oramos pela tua vida. Tá bom? Abra sua Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses. Desde que fiquei sabendo que viria aqui próximo do horário de almoço, já comecei a pensar em alguma palavra, né? Se Deus teria me designado para pregar, ou se algum dos companheiros, mas veio uma palavra, um assunto no meu coração, e eu quero ler com vocês. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 1, eu vou ler para ganharmos tempo. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação.
Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os que presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem um dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Amém? Amém. Eu fiz questão de ler todo o texto, embora eu vou me deter só num versículo, porque esses são conselhos muito claros. Não há necessidade de interpretação, de recorrer a dicionário teológico, a dicionário bíblico, a algum tipo de livro que nos dê o amparo, porque qualquer um que lê é capaz de entender quais são os conselhos do homem de Deus para este povo e para nós também. Pastor Fábio ministrou um ensino na última quinta-feira e eu lembro no último domingo, e eu lendo o texto que ele ministrava, me chamou a atenção um trecho e semelhante a este, eram conselhos muito simples para o dia a dia. E aí eu me lembro que eu escrevi na minha Bíblia, ler sempre, porque são coisas que se nós lermos sempre e praticarmos, eu tenho certeza que nós nos conduziremos no centro da vontade de Deus. Assim como são os conselhos, os versículos que nós lemos nessa noite. Mas eu quero me deter num versículo que o homem de Deus usa como alegoria, como uma maneira de explicar aquilo que nós enfrentamos diariamente, como devemos nos conduzir, que está no versículo 8, diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Não foi a única vez que o homem de Deus usou essa figura de linguagem para nos fazer entender o contexto no qual a igreja de Cristo está inserida. Nós estamos no mundo, não somos daqui. Nós estamos cercados e muitas vezes somos influenciados pelas coisas dessa vida, mas não deveria ser dessa maneira. Nós estamos em Cristo, somos do dia e da luz, portanto precisamos entender as coisas espirituais que acontecem à nossa volta. Batalhas, elas não são travadas aqui, elas têm reflexo aqui, mas elas se desenrolam e são travadas nas regiões espirituais. Quando Paulo escreve aos irmãos em Éfeso, ele usa a mesma figura de linguagem, ele faz questão de dizer quem é o inimigo. Ele não diz que o vizinho, que a tia, que o tio, que a pessoa da empresa são os inimigos.
As pessoas que normalmente nós miramos e falamos, essa pessoa tem alguma coisa contra mim, não é possível. Essa pessoa aí é uma pedra de tropeço na minha vida, não é assim. Ele diz assim, irmãos, não é contra a carne e nem contra o sangue que nós devemos lutar. Então, embora o reflexo em muitas pessoas, em muitas circunstâncias, são usadas nas mãos do inimigo, porque ele busca ocasião, instrumentos de toda sorte, de toda maneira para nos atingir, não é aí, não é contra um semelhante nosso que a batalha precisa ser travada. É de joelho no chão, é buscando a presença de Deus, é entrando por meio da oração nas regiões que os nossos olhos naturais não veem, mas os nossos olhos espirituais, daqueles que estão em sintonia com o céu, conseguem enxergar perfeitamente. Daqueles que pedem e o Senhor lhe concede o discernimento espiritual e entendem muito bem aquilo que está acontecendo com eles. Recebi uma mensagem de uma jovem, de uma das congregações por onde eu passei, e diz, olha pastor, eu queria que o senhor me desse uma opinião, uma orientação, porque alguém ligou para mim e disse que fizeram uma obra de macumbaria contra mim, e eu estou sentindo dor no estômago, e eu estou sentindo isso, e o meu namorado, e não sei o quê, e começou a despejar uma série de coisas. Isso pega, não pega, isso tem efeito, não tem efeito. São pessoas que não estão sintonizadas com o céu, são pessoas que não têm o discernimento espiritual tão necessário ao crente, são pessoas que na verdade não conhecem o Deus poderoso no qual nós estamos. Como é possível algo dessa natureza atingir aquele que está em Cristo Jesus, aquele que é a habitação do Espírito Santo de Deus? Então nós precisamos entender essas coisas. E note que no versículo que nós lemos, ele fala da couraça da fé, em Efésios ele fala do escudo da fé, e lá ele fala do capacete da salvação, e aqui fala do capacete da esperança da salvação. Eu quero destacar esses dois elementos. O primeiro é o escudo. Ele diz que o escudo da fé é para apagar os dardos inflamados do inimigo. E o que são esses dardos inflamados? Não é algo com um veneninho na ponta que vai te contaminar. O dardo inflamado é como as flechas incendiárias. Naquela época haviam flechas que tinham como uma tocha na ponta. E ainda que se ela atingisse o adversário, ela poderia feri-lo de morte. O objetivo principal desse instrumento de guerra, dessa arma de guerra, era provocar incêndio. Eles miravam a estrutura que dava todo o suporte e segurança ao exército adversário. Então o objetivo principal das setas incendiárias, dos dardos incendiários, das flechas incendiárias, era acabar com uma estrutura, com aquilo que dava segurança àquelas pessoas. Mas com o escudo da fé, transferindo para a área espiritual, nós conseguimos apagar esses dardos, que são lançados contra nós frequentemente, diariamente, pelo nosso inimigo, querendo minar a nossa estrutura, a firmeza da nossa fé. E então, usando o escudo da fé, usando a convicção que nós temos, porque lá em Efésios ele vai dizer assim, olha, sede firmes, irmãos. E você nota que ele fala 2 ou 3 vezes a respeito da firmeza. E o que mais nós notamos nos dias de hoje, como a mensagem desta jovem, talvez por falta de experiência, é a firmeza, é a convicção da fé da igreja. Coisas que são tão simples, de tão fácil compreensão, daqueles que andam com Cristo há pouco tempo, já deveria estar firmado no coração e no entendimento, mas as pessoas que buscam os pastores coach, pastoreados pelo YouTube, pastoreados por aqueles que, como diz a palavra, tendo comichão no ouvido, vão buscar as mensagens, os ensinamentos que lhe caem bem ao coração, estão tão fragilizados, tão sem firmeza, que qualquer sopro, qualquer vento é capaz de abalar a fé. Mas nós não. O exército de Deus, quando você aceitou a Cristo, entenda bem, você não veio para uma colônia de férias, irmão. Aquele que aceita a Cristo não vem para um parque de diversão.
Aquele que aceita Cristo não vem para sentar no banco da igreja e só receber as bênçãos do Senhor. Aquele que vem para Cristo não vem para que os seus problemas sejam eliminados de uma vez por todas. Aqueles que aceitam a Cristo automaticamente se alistam nas fileiras do exército de Deus. Aleluia. Para combater as guerras de Deus. Verdade, Deus. Glória a Deus. Bendito Deus. Aleluia. Para isso, Bendito seja Jesus. estamos alistados. Oh, glória. E então ele fala do capacete. E note que o capacete é o da salvação. De maneira que eu quero meditar com você por alguns instantes. Pessoas que são escaladas para serem atiradores de elite das polícias, das forças especiais do exército, das forças de segurança. Quando está numa situação de crise, alguém mal intencionado com um refém, eles ficam em posição de tiro. Eles não miram o braço, eles não miram a perna, eles miram logo a parte do corpo que vai aniquilar, neutralizar a ameaça definitivamente. Eles miram a cabeça. E assim o nosso inimigo mira em nós. Você já ouviu a expressão entrar na mente? Fulano de tal entrou na minha mente. Eu vou entrar na sua mente. Muitos jovens, adolescentes usam essa expressão. O que quer dizer essa expressão? Que a partir do momento que eu consigo acessar a mente por algum discurso, por alguma manobra, por alguma técnica, a pessoa fica na minha mão. Fica vulnerável àquilo que eu penso, àquilo que eu acredito, àquilo que eu quero que ela acredite. Então é a mente que o inimigo tenta acessar. As pessoas entendidas dizem que nós temos a mente consciente e a mente inconsciente. A mente consciente é aquela que dificilmente alguém consegue penetrar. É a sua convicção, são os seus valores, é aquilo que você tem bem firme no seu entendimento. E então é como se fosse um antivírus, uma vacina, um bloqueio, uma defesa da tua mente. Então não é qualquer coisa, não é qualquer discurso que vai acessar a tua mente por meio da mente consciente, como dizem. É pela mente inconsciente que algumas pessoas, e principalmente o nosso inimigo, tenta nos acessar e nos dominar. É quando estamos desprotegidos. São as distorções da palavra. Tentou acessar a mente de Eva, né? Não foi assim que Deus falou? E ela estava assim, não foi assim não, viu? Depois conseguiu, mas no primeiro momento ele já foi logo de cara, ele bateu na mente consciente dela e falou assim, opa, não foi assim que ele falou não. Mas aí depois ele por trás, sorrateiramente, acessou o inconsciente dela, disse, não é assim, não é assim não, não vai fazer nenhum mal, viu? É que ele não quer que você seja igual a ele. E começou a manobrar, se tornou vulnerável e caiu. E é assim, essa é a estratégia do inimigo. Por isso que não por acaso a palavra de Deus fala do capacete da salvação. É aqui, é a nossa mente que domina o nosso corpo. A medicina por muito tempo, sem a tecnologia que temos hoje, se constatava, se declarava o óbito de alguém quando os órgãos paravam de funcionar, quando o coração parava de bater. Mas hoje o óbito é declarado quando a morte cerebral, quando a mente já não funciona, quando o cérebro morreu, parou, então não há como recuperar mais. Ainda que a pessoa esteja ligada numa máquina e a máquina continue fazendo os órgãos funcionar, parou a mente, parou o cérebro, acabou, não há mais esperança. É o tal de desligar o aparelho, cessou a vida. Então é lá que o inimigo quer acessar. E se eu e você não tomarmos cuidado nos nossos dias, com aquilo que pensamos, com aquilo que cultivamos na nossa mente, nós vamos por este caminho. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou. É somente pela obra do Espírito de Deus que este véu, que esta escama que está no entendimento das pessoas podem cair. Você pode explicar para o incrédulo, você pode falar do amor de Jesus,
Você pode falar que ele, se não aceitar Jesus, se não se converter, ele vai para o inferno. É a mesma coisa que você está falando, qualquer assunto que não seja tão importante para ele, ele não entende porque está com o seu entendimento cego. O inimigo faz isso. E então, pela obra do Espírito de Deus, pelo poder da palavra, essa cegueira cai por terra, o entendimento é aberto, conseguimos compreender aquilo que está diante de nós e nos entregamos a Cristo. Assim as coisas funcionam. Sabe qual é o problema? É com que nós estamos alimentando a nossa mente. O que é que nós estamos deixando entrar no nosso intelecto? Com o que nós estamos alimentando este arquivo aqui, chamado cérebro? Um dia, falando desse assunto em uma congregação, eu estava pesquisando e vi alguém falando que nós estamos numa geração, presenciando, vivendo uma geração, desculpe jovens e adolescentes que aqui estão, mas isso serve para os irmãos também, porque parece que isso só diz respeito a eles, né? Uma geração que não sabe tomar decisões, porque nós tomamos decisões, resolvemos problemas com aquilo que está arquivado na nossa mente. Considere lá no seu trabalho. Você aprendeu alguma coisa na sua profissão, no seu trabalho, e de repente surge um problema que você precisa resolver na máquina que você opera, no que quer que você faça. O que a sua mente faz? Ela vai recorrer à sua memória. É aquilo que você aprendeu está arquivado na tua memória, que o teu cérebro vai lá buscar para trazer solução para o problema. É assim que funciona. Só que a geração que nós estamos vivendo, quando se depara com um problema e o cérebro vai buscar na memória, o que ele acha? Será que é dancinha de TikTok? Será que são os vídeos engraçadinhos na internet? Será que é a fase do videogame? O que será que quando o cérebro trabalha, fala assim, problema, mas eu sei onde eu vou buscar a solução, lá no compartimento chamado memória. E quando ele chega lá, o que ele acha? Nada. Ou coisa que não vai resolver. Então, a palavra de Deus nos traz um caminho. Abra Filipenses, capítulo 5. Eu já estou terminando, porque a hora já passou, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Filipenses, capítulo 5. Ou melhor, quatro e 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Ocupe a tua mente com isso. Ocupe o teu tempo, aquilo que vai de fato ser útil para você, com essas coisas. Eu não digo que é pecado, que é proibido, de repente, se divertir um pouquinho, dar uma risadinha, com algumas coisas que nós recebemos, com rede social. O problema é que eu tenho a impressão que nós estamos nos tornando escravos dessas coisas. O inimigo, não pense você que ele vai se revelar, ser ele, tentando investir contra a tua vida, na roupagem que a gente sabe que ele tem. Mal. Ele não vai vir de vermelho, com chifrinho, olho vermelho, não vai. De forma sorrateira. Viu? De forma sutil que ele vem. Depois que ele sabe que ele não consegue, ele quer fazer barulho. Mas aí já está repreendido, né? Mas enquanto ele vê oportunidade, chance para nos atingir, para nos derrubar, ele vem de forma sorrateira.
Eu sempre que falo nisso, eu me lembro de Tamar. Ela teve seus motivos e me parece motivos justos para fazer o que ela fez. Mas acontece que a maneira como ela agiu é muito semelhante como o inimigo age. Porque sabendo que seu sogro vinha a caminho, ela que vestia já roupas normais, que não eram, ou melhor, vestia roupas de luto ainda, ela se fez de prostituta, colocou roupas coloridas, atraentes, e se colocou à beira do caminho. E aquele homem atentou para ela e desejou ela. E ele disse assim: olha, eu vou dar o meu cajado, o meu selo, um animal, um cabrito, para poder satisfazer a minha vontade, o meu desejo com relação a essa mulher. Ela aceitou, recebeu o pagamento, na verdade o selo e o cajado como garantia de pagamento, para depois enviar o pagamento. E ele manteve relações com essa mulher e ele foi embora, e quando voltaram para pegar os seus pertences de volta e entregar a paga, ela se revelou. Ela disse quem ela era. Mas note que depois que ele a possuiu, ela voltou para casa e vestiu novamente a roupa de luto. Eu não sei você, mas roupa de luto, irmãos, na minha visão não é nada atraente, né? Não é nada bonito. E alguém vestido de luto é até ruim, causa uma má impressão. O luto representa a morte. E é assim que o inimigo se veste. Mas para nos atrair, para nos despertar a atenção, ele põe roupas coloridas, que nos despertam o interesse. E depois que nós caímos no engodo, eu tenho a impressão que ele tira toda essa roupa colorida e mostra quem de fato ele é. Então que nós tomamos cuidado. A palavra de Deus para a nossa vida é: vocês não são da escuridão, vocês não são da noite, vocês são do dia, vocês são da luz. E olha, não é novidade para vocês, ele vem, e ele vai vir assim, ó, não tem tempo para conserto, para perdão, para arrependimento, não tem tempo. E ele diz assim: olha, vocês não ignoram isso, vocês sabem disso. Ele vai vir como um ladrão à noite, sem aviso prévio. A muitos pegará de surpresa, mas aqueles que estão preparados os achará na posição correta, para que possam, num instante, aqueles que já morreram ressuscitarem, aqueles vivos terem o seu corpo transformado, e todos juntos, para aquele momento que nós tanto esperamos, encontrar com Ele nos ares, para entrar pelos portões celestiais e tomarmos posse do lugar que nos está preparado desde a fundação do mundo. Que possamos ficar, irmãos, com esta palavra. Guarda a tua mente, viu? Procure ocupar a tua mente com essas coisas. Pensa nisso, vai lá, Filipenses, você ouviu, leu comigo. Se precisar ler de novo, e se precisar ler de novo, e se precisar ler de novo. Uma vez eu sentei no meu coração em desligar totalmente de internet, de rede social, ainda que eu não tenha. Mas eu vi que isso tomava muito meu tempo. Eu me desliguei por um bom tempo. E nesse curto espaço de tempo eu consegui ler 3 livros, li a Bíblia com muito mais frequência do que eu tinha lido até então. Me dediquei mais à minha família, me dediquei ao cuidado de mim mesmo. Você não tem ideia, irmãos, quanto tempo nos sobra quando nós assentamos no nosso coração nos desligar dessas coisas. Faça esse teste se você pode. O problema é que muitos, eu acho que chega a dar crise de abstinência, né? É perigoso dar crise de abstinência. O camarada começa a tremer, O que está acontecendo, rapaz? Eu estou sem o celular. O camarada começa a tremer. O que está acontecendo, rapaz? Faz 10 minutos que eu não vejo o zap. E está apitando aqui e eu quero ver. É assim. Ou não é assim que nós estamos? Fala a verdade, irmão. Seja sincero com você. É assim que a gente está. O pastor Fábio falou lá na cena, nós estamos viciados. E é isso, irmão. Sem meias palavras.
Que nós possamos ocupar a nossa mente, o nosso tempo com o que de fato importa. Amém? Amém. Eu acho que o Senhor tem umas coisas bonitas para falar. Né? A oportunidade é dele, né, pastor? Vem aqui falar um pouco. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Diante de tudo que o Senhor já falou nas orações, né? Só me resta agradecer, né? Agradecer aos irmãos que vieram, né? Tem alguns agradecimentos especiais. A minha esposa, eu falei para ela assim, faz um negocinho simples, né? Não precisa muita coisa não. Aí agradecer também a irmã Carla, né? Ela cedeu a casa dela, irmão. Ontem, meia-noite, a gente estava lá, minha esposa estava lá, cortando bolo do povo. Meu Deus, né? Louvando a Deus pela vida dos irmãos. Da Jéssica, né? Estava aqui, ajudou Márcia ontem, hoje, né? A igreja como um todo. E quando eu falo, irmãos, que a minha família é a igreja, você pode até dizer assim, pastor, só tem família? Eu tenho, né? Eu tenho uns parentes aqui, né, na cidade, só que meus parentes, eles não mandam bom dia para mim, eles não perguntam se eu estou bem, né? Por incrível que pareça. E quem manda mensagem para mim é a igreja, meu pastor, né? Alguns irmãos me mandam. Não que eu não considere eles como família, sim, eles são meus parentes, mas eu considero a igreja também, porque nas minhas necessidades a igreja é que está junto comigo. Amém? Eu costumo dizer para a Márcia que nós estamos fazendo missão aqui, né? Falo para ela, a gente está fazendo missão aqui, deixa eu já trabalhar. Quando for no tempo certo, a gente volta. No nosso coração de a gente voltar para lá, mas o tempo é de Deus. Enquanto nós estivermos aqui, vamos trabalhar, vamos servir a Deus, servir a igreja. Eu costumo falar para o meu pastor que para mim não tem nenhuma diferença em estar aqui em cima do púlpito ou estar ali na porta. Para mim não tem nenhuma diferença, irmão. Contanto que eu esteja servindo a igreja, bendito seja Deus. O meu prazer é esse, é servir a igreja. Agradecendo a ele, né? Um homem de Deus tem me dado confiança, o pastor Basfor, né? Manda um abraço para o pastor Fábio lá, os irmãos, amém? Pastor Hélio, né? Na pessoa do pastor Paulo, me abraçou ali quando chegou do Iguaçu e graças a Deus até hoje tem me abraçado e assim nós estamos aqui, irmãos, né? Meu jeito é esse mesmo, eu sou simples, né? Não gosto muito de extravagância, tudo, mas graças a Deus nós estamos aqui servindo a Deus, né? O pastor perguntou quantos anos eu tinha, eu falei, pastor, misericórdia, falei para ele, 29 anos, com a cara de 50, mas é assim mesmo, né? A vida judia da gente. Eu já trabalhei na roça, na cana, no meio do mato, então isso aí já não é mais novidade. Mas eu quero louvar a Deus pela igreja, quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, dos pastores aqui, nosso irmão Bruno, meu amigo, né? Homem de Deus, a sua família vem aqui, né? Prestigiar. Alguns irmãos eu convidei, não puderam vir, mas eu louvo a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Eu estou feliz, amém? Eu queria tomar tempo, misericórdia, meu Deus. Amém? Amém? A minha esposa, glória a Deus, a minha esposa, né? Minha esposa linda, maravilhosa, amada, né? Me levou de dormir no carro, né? No sofá, né? Ela fez tudo isso aqui, irmão. Correu, né? Minha esposa que tem me ajudado, tem labutado ao meu lado, né, irmão? Nós somos novos, né? Eu sempre digo isso. Nós estamos aprendendo. Eu sempre falo isso, né? E o que eu quero é aprender, né? Eu sempre falo para o meu pastor que eu estou sempre aprendendo.
cada dia, cada culto que a gente está aqui, cada conversa a gente está aprendendo. E assim Deus tem nos dado graça, né? Minha esposa é a guerreira, viu, irmão? Falei para ela quando a gente estava namorando, lá em Pernambuco. Eu falei para ela, lá meio do mato. Falei, filha, se chegar um dia que eu tiver um pão só, e dividir para eu e você, você ainda vai estar do meu lado? Falei, porque você sabe. E eu falei para ela que Jesus ia me tirar de lá, né? Jesus já tinha falado para a gente que ia me tirar de lá, ia me levar para uma terra que ele falou igual para mim. Não sabia que era para São Paulo, mas ele falou que ia me tirar de lá. E ela falou para mim assim, ela falou, se tiver um pão só, e você dividir no meio, como a outra parte. Se tiver um ovo, e você dividir no meio, como a outra metade. Eu falei, é essa aí que eu quero casar com ela. Né? É essa aí que eu quero casar com ela. Casei com ela, não tinha uma bicicleta, irmão. Uma bicicleta, né? E graças a Deus, Jesus me deu graça, está comigo aí. O meu menino está ali, atrás no Marcos. Louvado seja Deus, o presente de Deus, irmão, na nossa vida. Está ali, pentecostal, cheio de Deus. As tia que diga, né, Jéssica? A Lúcia, né? Mas eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, minha família, né? Os irmãos viram aqui, uma parte da minha família lá no Nordeste, lá, tá aí. Minha sogra, meus irmãos, né? É bênção, sogra é bênção, irmão. Minha mãe, o pastor Pascoal, viu minha mãe, né? Quando eu estava lá no Real, não lembro, faz acho que uns 2 anos. Ela veio para cá, mas foi lá, foi de grande bênção. Amém, meus irmãos? Amém! Obrigado, pastor. Amém. Amém, meus irmãos? Quem pode dar uma glória a Jesus bem forte? Amém! Glória a Deus. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Eu agradeço, viu? Agradeço a cooperação da igreja, a cooperação da liderança. Agradeço também a presença dos nossos irmãos na sede. Que Jesus nos recompense para a glória do nome dele. Os nossos pastores que estão aqui na minha retaguarda. Que Deus continue abençoando a cada um para a glória do nome dele. Amém? Amém. Amados, antes dos irmãos irem embora, lá no finalzinho, lá à direita, né, tem uns irmãos preparados lá para abençoar a vida de vocês com um pedacinho de bolo, tá bom? Então passem lá, mas antes só vai comer bolo se dá um abraço no pastor James, tá bom? Então passa aqui antes, dá um abraço nele, se possível tira uma foto e depois você passa lá, come um pedacinho de bolo, né? A sua glicemia vai subir um pouquinho, né? Mas depois você toma um vinagrinho com maçã, vai dar tudo certo, tá bom? Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Quinta-feira, culto de ensino na nossa igreja mãe, às 19h30. Domingo pela manhã, a nossa linda escola bíblica dominical.